Meus queridos, nós estamos estudando esse trimestre temas importantes, relevantes do Evangelho de João. É um evangelho que eu poderia dizer ímpar nas Sagradas Escrituras, porque existem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos o Evangelho de João, que tem uma particularidade. O Evangelho de Mateus, ele mostra Cristo como rei. O Evangelho de Marcos mostra Cristo como um servo. O Evangelho de Lucas mostra Cristo como o Filho do Homem, como homem. Mas o Evangelho de João mostra Cristo como divino, o grande eu sou. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. E nesse sentido, eu sei que você talvez tenha alguma dúvida sobre o Evangelho de João. Estarei neste trimestre, na introdução dessa lição, abordando um pouco sobre aquilo que não será discutido, porque o objetivo da lição é discutir os temas principais do Evangelho de João. Mas para além desses temas, eu gostaria de estudar alguns textos que são muito importantes do Evangelho de João e que muitas pessoas têm a curiosidade de saber a interpretação desses textos. A partir do próximo sábado, fique curioso, se prepare, se organize e quem sabe ali no meu canal, manda a sua pergunta que nós iremos responder. Que Deus nos abençoe para que neste momento, ao estudarmos a lição, ela abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar o Deus divino revelado no Evangelho de João. Vem comigo e estudemos a lição da Bíblia Sagrada sobre os temas do Evangelho de João. Meus amigos, minhas amigas, um feliz sábado a todos e a todas. Sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia Sagrada. E nesse trimestre estamos estudando o Evangelho de João. Um evangelho importante, um evangelho relevante, um evangelho que vai nos trazer exatamente o significado da divindade de Cristo que é apresentado e o diferencial do Evangelho de João em relação aos evangelhos sinóticos. E o tema que vai ser estudado nessa lição é exatamente sinais da divindade, a lição número 2. E o verso que é introdutório se encontra em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Vem comigo na leitura, vamos ver o que nos diz esse texto. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Essa afirmação de Jesus é extremamente importante, né, no contexto daquele que poderia ter sido o maior de todos os milagres. O milagre que, vamos dizer, instigou ainda mais a liderança existente na época para perseguir, prender, julgar e condenar injustamente Jesus à cruz do Calvário. E nesse sentido, é importante nós entendermos o seguinte, que aqui a lição, através desse texto, a partir de toda a retórica da lição, nós vamos estudar os sinais da divindade. Enquanto Mateus, ele mostra Cristo como rei, Marco o apresenta como servo, Lucas apresenta Jesus como um homem, mas João apresenta Jesus como divino, como um Cristo divino. Então, vejamos o seguinte, Cristo, no Evangelho de João, ele é eterno, porque diz, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Isso no capítulo 1, no versículo 1. Ele é eterno, ele é criador. No capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por ele e por intermédio dele. Então, ele é criador. E terceiro, ele é divino. O Verbo era Deus. Então, ele é eterno, criador e divino. Não há como questionar a divindade, a eternidade e o Deus criador que Jesus o era. As palavras de Cristo, o seu filho vai viver, que disse aquele homem, estão no presente futurista, onde expressam uma certeza como se a ação fosse no presente. Veja que coisa importante, não é? Importante, seu filho vai viver. Isso a gente tem que tomar para a gente, que quando Cristo determina a vitória para a gente, a vitória para
as causas que estão perdidas na ótica humana, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos crer na unção de Deus. Outro ponto que é importante sobre o sinal que apontam a divindade de Cristo, o alimento para 5.000 pessoas. Meus queridos, o milagre da multiplicação ocorreu próximo da Páscoa. A Páscoa em João tem seus paralelos com Moisés em Êxodo, incluindo a pessoa de Cristo. Jesus e Moisés subiram ao monte. Esse é um ponto a destacar. Filipe e o povo de Israel foram testados. Pães e maná em abundância. Veja, quando Deus... Essa retórica é importante, que Deus ele mandou o maná no passado, né? Houve uma libertação, houve aquilo que Deus, a multiplicação, houve o alimento de Deus cair do céu para o seu povo no passado. Mas é interessante entender que esse milagre da multiplicação dos pães em abundância significa muito para nós. Significa que o Cristo que liberta é o Cristo que alimenta. Ele nos concede o alimento físico, mas também ele nos concede o alimento espiritual. O povo recebeu o alimento espiritual, mas eles tiveram fome, e Deus deu o alimento físico. Então, não era propósito de Deus que o mundo vivesse em desigualdade. O mundo hoje vive em desigualdade. Portanto, é necessário que nós conheçamos o seguinte, que Deus, quando ele traz a libertação, ele traz também a prosperidade. E a prosperidade que Deus ele nos concede é a prosperidade, não é a prosperidade simplesmente financeira, é a prosperidade em todas as áreas da vida. Se nós entendermos no passado, a Páscoa era um símbolo de libertação, e a multiplicação dos pães foi mais um sinal da divindade de Cristo. Então, nessa multiplicação, a gente sente o Cristo que liberta, mas o Cristo também que apresenta a sua divindade, concedendo ao ser humano tudo aquilo que ele precisa. Se a gente vê o trecho, por exemplo, da oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cristo, ele nos dá prosperidade, ele não vai nos abandonar. Isso é um sinal de divindade dele, que ele multiplicou no passado, ele pode fazer muito por nós ainda hoje. Então, o milagre do alimento para 5.000, ele é de extrema importância para nós conhecermos o Cristo que liberta, o Cristo que multiplica, o Cristo que é o grande eu sou. É esse Deus que é apresentado em João, a sua divindade. Veja como é importante esse Deus criador, esse Deus eterno. E um outro tópico da lição, agora o segundo tópico da lição, este é um verdadeiro profeta. Para os judeus, o Messias era um libertador, mas em João, Jesus se autodetermina de 7 maneiras diferentes. Ele disse, eu sou, veja bem, o pão da vida. Só o que nós vamos encontrar no Evangelho de João. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, a porta aberta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade, a videira verdadeira. 7 pontos importantes do grande eu sou. Então, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, a porta aberta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. A expressão eu sou é utilizada propositadamente por Cristo como alusão àquilo que está em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Jesus, mais uma vez, se declara divino. O grande eu sou, ele se declara divino para todos nós. Ele é um verdadeiro profeta. Se nós analisarmos direitinho esses tópicos, dá para a gente entender verdadeiramente a sua divindade, que por muitos é negado. Aqueles que são negacionistas, quer seja unicista, quer ver os antitrinitários, com esses textos, ele abala a estrutura do antitrinitarismo, aqueles que negam a divindade de Cristo. Aqui o próximo tópico da lição fala a cura do cego, a parte 1.
E na cura desse cego é importante nós registrarmos o seguinte: os discípulos associaram cegueira ao pecado, mas Jesus revelou que a cura glorificaria Deus, desafiando crenças tradicionais sobre o sofrimento. Veja, os discípulos associaram cegueira ao pecado, mas Jesus revelou que a cura significaria que a glória de Deus, desafiando crenças fundamentais. Nem sempre porque você nasceu com um problema, isso implica dizer que você é pecador. A gente não pode negar que existe a presença do pecado no mundo, mas dizer que uma pessoa nasceu com algum tipo de deficiência é porque ele é pecador, isso aí também já é demais, é negar as Escrituras. Portanto, o que é que nós podemos ver? Né? Aqui no capítulo 9 do Evangelho de João, o cego de nascença, a dúvida dos discípulos, a resposta de Jesus a esse negacionismo e dúvida dos discípulos, a cura do cego, a reação dos vizinhos e a reação dos fariseus. Vejam, as pessoas querem negar o ministério de Cristo, e hoje também não é diferente quando nós analisamos essas particularidades. Para tanto, analisando o contexto daquela época em que se estava inserido Jesus no cenário cego, os discípulos e os fariseus, presos à tradição, rotularam Jesus como transgressor, enquanto sua cegueira espiritual impedia reconhecer o verdadeiro propósito divino. Jesus não estava ali transgredindo o sábado por ter curado aquele homem, porque é lícito fazer o bem no dia de sábado. A cegueira maior não era daquele homem que era cego, mas a cegueira maior era daqueles homens que conheciam a palavra e eram negacionistas, ou seja, aqueles homens estavam cegos para a verdade que estava ali revelada em Cristo Jesus, o grande eu sou. Para tanto, é preciso nós considerarmos esse ponto para que nós também, no contexto atual, não sejamos cegos àquilo que está revelado. O próximo tópico da lição, continuando nessa retórica concernente à cura do cego, os fariseus acusaram Jesus de ser pecador por ter curado no sábado e difamaram o homem curado como nascido cheio de pecado. Aqui tem dois pecados grandes, né? Acusar Jesus do que ele não era transgressor, que Jesus não era transgressor de sábado, e difamar aquele homem que ele era cego porque era cheio de pecado. A gente não pode fazer isso porque a gente não pode ser preconceituoso para com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. A deficiência, os problemas que existem no mundo é em decorrência da presença do pecado no mundo, e não porque o indivíduo ele tem um pecado já prescrito, já nasceu com um pecado. Isso retoma ao medievo, isso retoma à Idade Média, e nós devemos tratar as pessoas com amor, com carinho e respeito, mesmo que eles sejam portadores de algum tipo de deficiência. Hoje nós temos a política da inclusão, que é extremamente maravilhosa e interessante. Para tanto, a cegueira espiritual dos líderes religiosos era alarmante, era pior do que a cegueira física daquele homem. Um mendigo curado reconhece o poder divino de Jesus, consegue enxergar melhor do que aqueles que teriam a prerrogativa de enxergar. Mas os líderes que deveriam reconhecer o Messias recusaram-se a ver a verdade. Isso é uma questão textual que nós precisamos entender nesse contexto. O próximo e o último tópico da lição é a ressurreição de Lázaro. Em João 11, como eu disse no início da lição, apresenta Jesus como amigo compassivo, que ao ressuscitar Lázaro, demonstra seu poder divino e a soberania que ele tem sobre a morte. Nesta narrativa, Jesus apresenta as seguintes características, e essas características, naquele contexto da ressurreição de Lázaro, precisa ser analisada em um contexto muito mais amplo. Isso demonstra que Jesus é amigo, ele é intencional, ele é corajoso, ele é consolador, ele é divino, ele é compassivo, ele é agradecido e ele é autoritativo. Então, em Cristo nós temos, né, a completa proteção para os momentos de maior adversidade. Estava ali uma família amada por Jesus, e Jesus, nosso amigo Lázaro, ele dorme. Para o justo, a morte é um sono. E Jesus ele mostra que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Promessa para o futuro. Promessa para o futuro. E ali,
Jesus com a coragem, com a determinação, com o amor, com o companheirismo, a intencionalidade dele e o consolo dele, a divindade dele estão presentes ali. Isso vai trazer nos líderes religiosos, eles percebem em Jesus, note bem, a grande liderança, a grande autoridade de Jesus, que estava verdadeiramente, Jesus estava fazendo com que aquelas pessoas, elas entendessem quem era ele. Mas eles entenderam o contrário, eles entenderam o que eles queriam entender. Eu puxo o ponto anterior, a cegueira deles era tão grande que não se permitiam ser curados da cegueira espiritual, como diz o ditado, pior cego, aquele que não quer ver. E a ressurreição de Lázaro foi significativa, era depois de 4 dias, ele já cheirava mal, mas Jesus trouxe para aquela família e para aquele ressuscitado de esperança. E os líderes religiosos se revoltaram ainda mais, porque estavam perdendo a liderança, que eram corruptos, eram insensatos e não queriam perder a liderança dele. Jesus não estava ali para tomar liderança de ninguém, Jesus não estava ali para nenhum tipo de quebra de braço. E nesse sentido, o grande eu sou, ele demonstra que ele tem poder sobre a morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Você lembra do texto que nós lemos no início do nosso estudo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? É a pergunta que eu faço para você e para mim mesmo agora. Você crê nisto? Né? Então, Jesus, ele nos estampa, nos apresenta, ele ressignifica a nossa vida e nossos sonhos, porque ele é a ressurreição e a vida. Que coisa maravilhosa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Apresente-se a ele, acreditando na divindade dele. Não sejamos negacionistas com relação a essa questão. E que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você, neste momento, a fazermos uma oração. Vem comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Nós te agradecemos, Senhor, porque as pessoas que nos acompanham aqui têm o desejo de abrir os olhos para enxergar as maravilhas, enxergar o teu poder, enxergar as tuas promessas, não ser negacionista. São pessoas de uma visão desembaçada para as coisas celestiais. Abençoe a vida de cada um deles. Abençoe a vida de todos nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.